Tá enrolando para começar a gravar. Aê. Tudo bem, galera. Então, dando continuidade à aula passada, já vou apresentar aqui nosso quadro. A gente parou aqui, ó. Enquanto a gente estava se arrumando, já deixei pronto, semi-pronto. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar as equações de Lagrange para uma partícula livre, tá? Quando vocês forem fazer, só considera a gravidade, essas coisas, se for pedido no problema. Mas, se você usar a gravidade aqui, para coordenadas cartesianas, vocês vão chegar no que o Gabriel chegou, que é o y ponto igual a menos g, que faz todo sentido, né? Mas aqui é uma partícula livre, solta no... Cara, livre não, né? Porque tem força, mas a gente não sabe para onde estão as forças aí. Mas a gente consegue determinar as direções dessa força, a direção radial e a direção tangencial, dado por esse φ aí. E o φ, ele é o ângulo que o vetor posição faz com o eixo x. Muito bem, galera. Então, nós temos dois graus de liberdade. Um grau de liberdade é o raio, que ele pode ir para frente, para trás aí no raio. E outro grau de liberdade é o φ, que ele pode girar em torno desse eixo x, né, e do eixo y também. Então, como a gente tem as equações de Lagrange e ela nos permite calcular tanto o movimento em cada uma das coordenadas, vamos separar aqui, ó. Então, vamos primeiro passar para a coordenada R. Muito bem, para a coordenada R, a equação de Lagrange, ela fica dl dr é igual a ddt de dl dr ponto. Deixa eu só arrumar isso aqui. Dr ponto. Muito bom. Então, já vamos fazer rapidinho aqui, vocês já devem ter feito em casa isso. Quando você derivar a lagrangiana em relação a R, vai sobrar quem aí pra gente? Vai sobrar só o segundo termo ali daquele parênteses, né, que é a parte cinética da nossa velocidade lá na direção φ. Então, ficamos com o R cai, desculpa, o 2 cai do R, cancela com 2 lá embaixo, então fica M R vezes φ ponto ao quadrado. Beleza? Olhando então para este termo aqui, ó. Então, você derivar isso em relação a R. Esse M vem do lado de fora. Menos a derivada de 1 em relação a R. Por quê? Porque o U depende do R e depende do φ. Então, aqui eu tenho que tomar a derivada do U também, não vai dar zero. Eu não sei qual é a forma do U, mas eu sei que ele existe. Tudo isso é igual ao lado direito, que vai ser, então, a derivada temporal. A derivada temporal de dl e dr ponto. Então, olha de novo para o L. O R ponto aparece só aqui, ó. Então, a gente vai derivar só ele. O 2 cai, cancela com 2 lá de baixo. Aí fica mr ponto. Como é uma derivada parcial, não tem regra da cadeia. Opa, tem mais espaço aqui, ó. Beleza, então eu posso reescrever isso aqui assim, ó. Isolando essa derivada do potencial, vai ficar menos du, deixa eu jogar isso fora, menos du dr vai ser igual a derivada de mr ponto, galera, é o mr dois pontos. Então, mr dois pontos, não é isso?
menos o carinha do outro lado, que fica M, R, Φ, ponto quadrado. Bonito, né? Bom, quem é o lado esquerdo? O lado esquerdo é a força. É a força em relação... Oi? Rapidinho, do lado direito, não tem que fazer a derivada da potencial, não, do lado direito? Do lado direito? É. Não, não porque o potencial não depende de R ponto. Então, quando a gente deriva o lagrangiano em relação a R ponto, a derivada só pega nessa parte aqui, ó. Nessa parte aqui da lagrangiana. Aqui, o potencial, ele não depende explicitamente da velocidade. Só depende das posições. Então, não pega nele. Ah, tá, entendi. Valeu. Beleza? Nada. Qualquer coisa, chama aí. Então, a gente sabe, galera, que a derivada do potencial corresponde ao componente da força. Como eu estou derivando em relação a R, então estou pegando a componente da força na direção radial. E isso quem é? É o MR, dois pontos, menos M R Φ ponto ao quadrado. Então, olha aí, essa força é na direção radial. Ela está te dando, então, uma resultante, né, que é a massa vezes aceleração, e a parte que é centrífuga, mr vezes v quadrado. Lembra da força centrípeta? Desculpa, centrípeta é m r ômega quadrado. Esse ômega é esse φ ponto que está aí. Então, pronto, achamos a equação para a força radial. Olha como saiu, cara, muito mais limpo, muito mais arrumadinho. Vocês fizeram isso na prova. E deu muito mais trabalho porque vocês usaram as coordenadas retangulares para derivar e chegar... derivar isso aqui, ó, é trabalhoso quando você joga. Esse aqui não, nem tanto, né? Mas esse aqui é mais trabalhoso. O outro também é trabalhoso. O que não é trabalhoso é o I, o J e o K, porque eles são constantes no tempo, então não precisa. Mas quando você vai derivar esses componentes radiais e polares, dá muito mais trabalho. Aqui não, aqui sai natural. Então, Lagrange, as equações de Lagrange formam uma ferramenta muito útil no método de resolução de problemas. E, filosoficamente, ela traz uma nova forma de enxergar a natureza, né? Não mais através de causa e efeito, mas sim através de minimização da integral de ação. A natureza prefere esse caminho. Então, bora para a coordenada φ agora. Coordenada φ. E o mais legal, cara, é que vocês estão vendo que serve para qualquer coordenada, né? Você pode usar isso aí à torta direito, sem restrição nenhuma. É uma coisa muito, muito homogênea, muito simétrica. Olha aí, dl, dφ é igual a d dt de dl dφ ponto. Muito bem. Então, bora olhar para o nosso L e fazer as derivadas. Deixa eu apagar essas setas aqui. Então, agora, galera, nós vamos derivar o L em relação ao φ. Em relação ao φ, vocês estão vendo que não aparece φ aqui. Então, a derivada parcial aí vai dar zero. Eu só vou atuar a derivada parcial lá no U, porque o U depende do φ. Então, fica menos du dφ isso vai ser igual a derivada temporal
de dl de φ ponto. Aí, o φ ponto só aparece num termo também, que é este aqui, ó. Então, ao derivar o φ ponto, cai o 2, fica m r, ponto, r quadrado vezes o φ ponto. Certinho, né? Ou seja, 1 menos d1... Não, vou deixar assim. Menos d1 dφ é igual a ddt de mr2 φ ponto. Agora, como é que eu relaciono isso com a força? Eu tenho que tomar um certo cuidado aqui, porque quando você vai para as coordenadas polares, você tem que tomar cuidado com a direção φ, tá, galera? A direção φ. Porque, olha só, a gente sabe que... Vou trocar de cor aqui, ó. A força vetorial, ela é dada por menos o gradiente de U. Em coordenadas cartesianas, isso é fácil, né? É a derivada de todo mundo lá, do x, do y e do z. Em coordenadas polares, isso também vai ficar assim. Só que tem que tomar um certo cuidado, porque existe uma certa correção aí. A derivada em R, ela permanece. Por isso que não deu problema lá no outro, que fica dd1 na direção R chapéu. Mas, quando você vai para a derivada em φ, aparece aqui um fator 1 sobre R. 1 sobre R. D1 de φ. Isso na direção φ. Vocês devem lembrar disso quando vocês fizeram cálculo X, alguma coisa aí. Bom, isso quer dizer que nós temos uma componente F, R, na direção R, nós já encontramos quem é, e nós temos uma componente F, φ, na direção φ. Então, a gente tem que associar essa parte em φ com a força em φ, na direção φ. Então, daqui, galera, o que vocês notam? Vocês notam que a força em φ, na direção φ, quando ela multiplica o R, ou então eu escrevo assim, né, ó, ela é igual a menos 1 sobre R, aí esse fator vai mudar tudo, vai ficar dφ. Beleza? Todo mundo entendeu o que eu fiz, né? Aí, passa esse R multiplicando, e aí vocês vão encontrar quem é a derivada de U em relação a φ. Ou seja, galera, voltando aqui, ó. Voltando aqui, a gente vai encontrar aqui F, φ, vai ser igual, na verdade, Rφ, né? R vezes F, φ, vai ser igual a ddt de m r quadrado φ ponto. Deixa eu arrumar. Φ ponto. Então, apareceu um R multiplicando aqui, e isso é muito bom. Por quê? O que vocês conseguem identificar como sendo um produto R vezes a força na direção φ? Vocês conseguem identificar o que é isso? Lembrem que a direção φ, galera, é essa aqui, ó. Eu vou colocar aqui, depois vou apagar, para não ficar sujando o desenho. Essa aqui, ó, ela é uma direção que é perpendicular à sua velocidade. Tá? Ou... É porque aqui ficou ruim de escrever. Mas ela é uma direção perpendicular à sua velocidade.
Esse lado esquerdo, deixa eu ver se alguém escreveu aqui no chat. Quem é esse lado esquerdo? Isso, garotão, é o torque. É isso. Show de bola. Então, esse lado esquerdo aqui é o torque. E o lado direito, isso aqui, nada mais é do que o que a gente chama de momento angular. Então, o que nós temos aí? Nós temos aquela historinha da segunda lei de Newton aplicada a rotações, né? A gente tem aquela historinha que diz que o torque resultante é igual a uma derivada temporal do momento linear, ou angular. Vocês estão vendo, galera, o tamanho do poder dessa ferramenta chamada equação de Lagrange. A gente nem falou em torque em momento algum, a gente nem falou em nada disso, e, cara, apareceu magicamente como uma nuvem, como um passe realmente de mágica, velho. Usando apenas um princípio, que é o princípio de Hamilton, que é o princípio da ação mínima, que vocês viram na aula passada. Tudo bem? Então, vocês estão vendo que, nesse caso aí, nós temos 2 graus de liberdade, e nós temos duas coordenadas generalizadas, que são quem? O R e o φ. Quando isso acontecer, galera, eu vou escrever aqui, porque é importante vocês terem isso anotado, tá? Quando isso acontecer, o livro de vocês vai falar isso em algum lugar lá, não sei se vocês chegaram a dar uma lida nele, isso é chamado sistema holonômico. E aí, holonômico. Então, o que é esse negócio desse sistema holonômico? Nada mais é do que quando o número de graus de liberdade no caso aí são 2 graus de liberdade, coincide com graus de liberdade com a quantidade de coordenadas generalizadas. Então, com a quantidade de coordenadas E esse vai ser o caso, meu povo, de quase todos os problemas que vocês vão usar, tá? Deixa eu só completar aqui, coordenadas generalizadas, usadas, né? Usadas para
descrevê-lo. Esse vai ser o caso de praticamente todos os problemas. Quando não coincidir, galera, quando você tiver mais graus de liberdade, aí o problema ele se torna bem mais complexo, porque você vai ter que ter mais equações. Porque o número de coordenadas generalizadas não dá conta de resolver. Aí você fala, professor, mas então aquele problema que a gente fez ontem, do pêndulo, a gente só teve uma coordenada generalizada, não foi? Foi. E, na verdade, a gente também só tinha um grau de liberdade, que era o grau de liberdade de ficar oscilando para frente e para trás. Só. Esse é o grau de liberdade. Como só tem uma coordenada generalizada, aquele sistema também era holonômico. Basicamente, a gente vai resolver sistemas holonômicos. Basicamente. Bom, vamos para um terceiro exemplo. Vamos pegar uma coisa que vocês já resolveram no passado, inclusive, eu acho que estava numa lista, não lembro. É a tal da máquina de Atwood. Máquina de Atwood. Então, vamos aqui pegar uma rodana bonitinha. Vou colocar ela por aqui. A gente resolveu esse problema usando as leis de Newton lá atrás. Agora a gente vai usar Lagrange. E vamos ver a diferença que é usar um ou usar o outro. Então, Então, do lado de cá, eu vou colocar uma massa. E do lado de lá, eu vou colocar uma outra massa. Deixa eu botar mais compridinho assim. Maravilha. Vamos botar aqui, então, um bloquinho do lado de cá. E outro do lado de lá. Pronto, olha que bonito. Eu vou chamar, então, esse carinha aqui de N1. Deixa eu botar a cor. Esse carinha aqui de N2. E aí, para resolver o problema, galera, eu não preciso botar as forças. Olha que coisa linda. Eu só preciso olhar para o sistema e para as energias do sistema. Ponto. Só isso. Essa rodana aí, ela vai ter um raio. Eu vou colocar ele na nossa conta para ficar completo. Então, vou botar aqui, ó, um raio. E aí vamos estabelecer algumas coisas. Primeiro, galera, eu vou ter que olhar para uma origem, tá bom? Essa origem, ela vai ter que ser escolhida de uma maneira aleatória. A gente pode escolher a origem aqui, ó. Deixa eu passar uma reta fininha, uma linha fininha. Posso escolher, então, essa origem aqui. Aqui vai ser o 0. Opa. Aqui é o 0. Esse primeiro pedaço aqui, eu vou chamar de x2. Esse segundo pedaço aqui, eu vou chamar de x1. Ou y2 e y1, tá? Já que a gente está na vertical. De tal maneira, galera, que aí a gente tem que aprender a escrever
as coordenadas. Quem são as coordenadas aí? É o x1 e o x2. Ponto. Ah, professor, só isso? Só isso. Quando você for escrever o lagrangiano, aí você tem que tomar cuidado, porque o lagrangiano, ele é energia cinética menos a energia potencial. Então, quem seria a energia cinética? Seria a energia cinética do primeiro bloquinho, mas a energia cinética do segundo bloquinho. Ou seja, mx ponto ao quadrado, x1, sobre 2, mais mx2 ponto ao quadrado, sobre 2, mais, menos as energias potenciais, né? Só que como as energias potenciais são negativas, então menos com menos vai dar mais, então vai dar mais mg x1, M1, né? Que é M1, faltam as massas. Calma aí. M2, X2. Aqui é o M1, X1. Mais M2, G, X2. Aí você pode falar assim, professor, então beleza. Quantos graus de liberdade tem esse problema aí? Esse problema, galera, ele aparentemente tem 2 graus de liberdade, né? Que é o... é subir ou descer. Só que, na verdade, não são 2 graus de liberdade. São apenas um. Porque o grau de liberdade está associado à dimensão, né? Esse esquema de subir e descer é uma dimensão só. Aí você fala, professor, mas tem 2 coordenadas. É, garoto, mas aqui agora entra uma palavrinha nova chamada vínculo. Existe um vínculo entre o x1 e o x2. Lá no pêndulo, que a gente fez ontem, também tinha um vínculo. E o vínculo, eu vou botar aqui já notado, era o comprimento do pêndulo era dado ao quadrado, era dado por x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso quer dizer que você está vinculando as coordenadas, uma em relação à outra. Isso quer dizer que elas não são independentes. Beleza? Elas não são independentes. Quando isso acontece, galera, você diminui o grau de liberdade do seu sistema, porque você criou um vínculo. Aqui é a mesma coisa. Existe um vínculo. Qual é esse vínculo? Eu vou escrever esse vínculo aqui, ó. Outra cor. Vou botar aqui no canto. Quem é o vínculo? Primeiro vínculo. O comprimento da corda é constante, certo? E como é que eu calculo o comprimento da corda? O comprimento da corda eu vou calcular como sendo a distância x2 mais a distância x1 mais a meia volta lá na polia. Vou escrever só para considerar, porque é constante, né? Isso aí não vai mudar. Então, eu vou escrever... O comprimento da corda, vou escrever assim, ó. O comprimento L da corda, ele vai ser igual a quem? Ele vai ser igual a x1 mais x2 mais a meia volta. E a meia volta é πr. Né? Porque a volta completa é 2πr. E o outro vínculo que é muito importante, galera, é o vínculo da velocidade. Quando um bloquinho sobe, o outro desce, inevitavelmente. Esse vínculo não tem como ser quebrado. Beleza? Então, eu tenho que escrever que as velocidades dos dois corpos são invertidas. Esse é o vínculo do problema. Quando a gente voltar, então, para a lagrangiana, nós vamos ter a seguinte situação. Então, L é igual a M1
x1 ponto ao quadrado, mais m2. Aí, o x2 ponto é menos o x1. Só que como está ao quadrado, pouco importa, né? Então, fica x1, de novo, ao quadrado. Essa é a velocidade. Mais m1, g1, gx1, mais m2, g, aí x2. E o x2 eu vou substituir por aquele vínculo lá, vai ser L menos x1, L menos x1 menos PR. Tranquilo, né? Tem nada demais, não. Então, já vamos escrever aqui os pedaços da nossa Lagrangiana, que é o grande tchan de tudo isso. Como essa Lagrangiana está meio grande, eu vou escrever por partes assim, ó. Primeiro eu vou escrever quem é o DL dx1. Vocês estão vendo que agora, galera, voltamos a ter apenas uma coordenada generalizada? Por quê? Porque o vínculo, ele fez isso. Ele vincula duas coordenadas e ela se transforma em apenas uma. Então, ao invés de ter agora meu problema dependendo de x1 e x2, vai depender apenas de x1. Então, é uma coordenada generalizada só. Então, eu vou fazer a Lagrangiana dl de x1. Vamos ver, onde tem x1? O x1 aparece aqui e o x1 aparece aqui. Então, a derivada da Lagrangiana em função de x1 vai ser m1 vezes g, aí menos, porque ele tem um menos quem? Menos m2, g. Eu não sei se vocês perceberam, mas isso aí é a diferença dos pesos. Por isso que o lado esquerdo a gente chamou ontem de força generalizada. Por quê? Porque ela vai gerar para você uma força, ela pode gerar para você um torque, igual gerou no passado, mas a gente chama de força generalizada por quê? Porque está generalizando uma força. Então, olha aí a segunda lei de Newton aparecendo sem a gente nem perceber, que bonito. Vamos para o segundo pedaço. O segundo pedaço tem que derivar a Lagrangiana em relação ao x1 ponto. O x1 ponto, então, ele só aparece aqui, né? Ó. Só lá. Não é isso? Não, aparece aqui também, desculpa. Então, vai ficar assim. M1 x1 ponto mais M2 x1 ponto. Beleza. Agora vamos para a equação de Lagrange. Escrevendo a equação de Lagrange, vocês já estão careca de saber. Eu vou ficar repetindo isso porque vocês vão usar muito, tá? Então, dl dx1 é igual a d dt de dl dx1 ponto. Então, ficamos assim. O lado esquerdo é a subtração dos pesos, M1G menos M2G. Isso vai ser igual, então, à derivada temporal de quem? De M1X1 ponto mais M2X2 ponto. Beleza, galera. Então, ficou bonitinho, né? Ó, porque eu vou ficar com M1
posso até botar o G em evidência aqui, né? G que multiplica M1 menos M2. Isso vai ser igual a M1 x dois pontos 1 mais M2, aqui é um x dois pontos 1. Bom, e o que eu quero? Eu quero x1. Então, x1, dois pontos, vai ser igual a M1 menos M2, que multiplica G, e aí já passa as massas somando M1 mais M2. Olha aí, o mesmo resultado que vocês chegaram lá atrás. Só que usando Lagrange. Legal, né? Muito legal. E aí dá para ver que o x, essa aceleração, ela é negativa, porque como... não, aqui a gente não define isso. M1 menos M2. Muito bom, muito bom. Para fazer um exemplo um pouco mais robusto agora. Esse exemplo mais robusto, galera, ele aparece lá no livro de vocês, tá? Do Marion. Ele aparece resolvido. Ele não abre todas as contas, mas ele aparece resolvido lá. Então, são 4,20. Será que eu consigo fazer? Eu queria fazer pelo menos isso e mais um. Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um pedaço dele e vou deixar o outro pedaço para vocês tentarem terminar, tá? E aí podem seguir o livro o livro de vocês, que lá tem o exemplo. É um dos exemplos. Deixa eu olhar aqui o exemplo qualquer. O exemplo... Exemplo 7.10, 7.9, 7.7, achei. Por exemplo, sete ponto seis. Vou começar aqui, vocês vão depois terminar ele. Exemplo 7.6 do livro. Vou chamar ele de pêndulo. Vocês podem fazer com pêndulo duplo, tá? A equação é um pouquinho mais complicada. Inclusive, vai gerar um princípio de caos ali no pêndulo duplo também. Eu vou fazer um pêndulo simples, galera, acelerado. Acelerar. Olha aí, esse é um problema que a lei de Newton não resolve. E se não se resolver, vai dar um trabalho miserável. Mas eu acho que não resolve. Então, vou botar aqui um eixo Y, um eixo X, só para a gente se orientar de novo. Eixo Y.
X. E aí eu vou imaginar um carrinho, isso aqui é o Y, tá? Opa. Y, X. Eu vou botar um carrinho na corzinha aqui azul, por exemplo. Azul não, vou botar verde. Não. Esse aqui é o meu carrinho. Aqui estão as bolinhas do meu carrinho. Duplicar. Oh, meu filho. Deixa eu duplicar, cara. Pronto, tá aí. Esse é o nosso carrinho. Esse carrinho, galera, ele tem uma aceleração para a esquerda de valor A. Então, vou botar aqui, ó, uma aceleração para a esquerda, para a direita, de valor A. Pronto. Dá trabalho fazer esses desenhos aqui, mas depois fica até bonitinho, né? Eu vou botar agora um pêndulo no teto desse carrinho. Olha que doideira. Vou botar um pêndulo no teto desse carrinho. Só afinar aqui. E vou colocar também duas... Como é que eu posso falar? Duas linhas aqui para a gente se orientar. Ó. Então, não, isso eu quero não. Esse aqui é o pêndulo. Eu quero duplicar ele. E quero botar uma linha mais fina, só para a gente marcar aqui uma orientação. Muito bom. Vou colocar outra aqui. E vou colocar outra aqui. Pronto. É isso. Maravilha. E aí, na ponta desse carinha aqui, existe uma bolinha. Então, não sei se vocês identificaram aí, galera, uma bolinha de massa M. Mas existe um carro viajando aceleradamente para a direita, um pêndulo no teto desse carro oscilando. E aqui está o ângulo de oscilação, eu vou chamar de ângulo θ, tá bom? E aí eu tenho dois sistemas. Eu tenho o carrinho e eu tenho o pêndulo. São dois sistemas diferentes onde eles estão acoplados, digamos assim, né? Vamos supor que a minha origem, a origem do meu problema, ela está aqui, ó. O zero. Beleza? E aí, galera, quando o tempo estava zerado, essa parte aqui do pêndulo, ela se encontrava na origem, tá? Tá bom? Então, quando o tempo estava zerado, o pêndulo se encontrava na origem, o pêndulo. Isso quer dizer o seguinte, que um tempo t depois, não, deixa eu botar outra seta. Um tempo t depois, a distância percorrida
vai ser dada pela equação da horária, a função horária da posição. Eu vou chamar isso aqui, ó, de x do pêndulo. Ou x do carrinho, melhor, né? Isso aqui vai ser o x do vagão. Beleza? Então, o vagão começou com essa posição lá no zero. Só que ainda tem o pêndulo, que é a bolinha. E aí existe uma outra distância que eu tenho que somar, que é essa distância aqui dada pelo deslocamento em função do ângulo. Que é essa distânciazinha aqui. Todo mundo está de acordo, né? Todo mundo entendeu o que está acontecendo? Esse aqui vai ser o x do pêndulo. Muito bem. E esse cara aqui embaixo é o y. Só tem um y. Só tem um y. Então tá. Então vamos colocar as coisas aí. Vamos colocar as coisas aí. Quem seria, galera, esse y? Esse y, ele vai ser, como ele está para baixo, ele vai ser o menos L. L é o comprimento do pêndulo. Menos L cosseno de θ. Menos L cosseno de θ. O xp, que é o x do pêndulo, só do pêndulo, ele vai ser L seno θ. E esse outro x aqui, que é o x do vagãozinho, eu vou ter que usar a função horária. Como ele saiu do zero, vai ser só V0 t ao quadrado mais a t ao quadrado sobre 2. Muito bem. Programa montado. Então, bora descobrir aqui, ó, bora discutir quem são as coisas colocadas agora no papel. Quem é o x percorrido pelo pêndulo? Vai ser o V0, que é a velocidade inicial do carrinho, vezes o tempo, mais a t ao quadrado sobre 2, mais L seno de θ. Esse é o x. E quem é o y? É simplesmente menos L cosseno de θ. Então, pronto. Para descobrir a energia cinética, eu preciso ter as derivadas, né? Então, vamos derivar antes aqui. X ponto. Aí, galera, quando eu derivar tudo em relação ao tempo, vai aparecer um V0 mais AT, que é a velocidade, né? E o ângulo, esse θ, ele varia com o tempo, né? Porque o bichinho está oscilando. Então, tem que derivar o seno, vai dar o cosseno. Então, vai ficar assim, ó. Mais L cosseno vezes a regra da cadeia. Então, vezes a derivada do ômega em relação ao tempo. Isso nós conhecemos como sendo θ ponto. Então, fica L θ ponto cosseno de θ. Esse é o x ponto. Vamos para o y ponto. Derivada do cosseno é o seno, é menos o seno, com o menos do lado vai dar mais, então fica L, regra da cadeia, vezes seno de θ. Pronto. Aí você fala, professor, tem vínculo? Tem um vínculo aí. Eu não sei se nós vamos usar ele, mas tem um vínculo aí. Qual é o vínculo? É o vínculo que vocês conhecem lá do pêndulo. Vou botar ele aqui, ó.
Quem é o vínculo? O L, ele não está livre. Ele é a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Pitágoras. Muito bom. Então, vamos para o finalmente aqui. Vamos com calma. Quem é, então, a lagrangiana? A lagrangiana vai ser K, energia cinética, menos U. K menos U. Então, quem é o K? O K, galera, é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Então, vai ficar M do pêndulo. Eu estou olhando para o pêndulo, tá? Eu estou olhando para o pêndulo. É como se o pêndulo estivesse se locomovendo. Eu não estou olhando para o vagão. Então, vai ser mx1, ou x ao quadrado, sobre 2, mais my ponto ao quadrado sobre 2. Eu tenho essas duas coordenadas, né? Menos a energia potencial. Só que a energia potencial é mgh. E o h é o menos L, tal, tal, tal. Então, menos com menos vai dar mais. mg L cosseno de θ. Ok, a lagrangiana é isso. Só que aí eu preciso substituir o x ponto, aí que vai dar trabalho. Eu preciso substituir o x ponto e o y ponto. Então, agora vamos lá com calma. Ó. Vai ficar assim, L é igual... Eu vou botar o m sobre 2 em evidência para facilitar a minha vida. Então, m sobre 2. Aí, galera, o x ponto ao quadrado é V0 mais AT. Opa, V0 mais AT, mais o outro pedacinho, que é o L, θ ponto, vezes o cosseno de θ. Tudo isso ao quadrado. Mais o y ao quadrado agora. O y ponto está ali, ó. É o L θ ponto sendo quadrado. Então, mais L θ ponto seno de θ ao quadrado. Esse é o primeiro termo. Mais MGL. Então, mais... O MGL não tem nada demais, né? MGL cosseno. Então tá, então vocês estão vendo que a nossa lagrangiana, de novo, foi reduzida a uma coordenada generalizada só. Então eu preciso fazer isso aí com apenas uma coordenada generalizada, mas primeiro eu preciso montar, né? Vocês estão vendo que assim, a dificuldade é montar. Depois que monta, joga na lagrangiana e resolve. Esse problema, ele é trabalhoso, tá, galera? Ele já é trabalhoso assim. Se você fosse para as leis de Newton, eu acho que ele nem saída tinha. Nem saída tinha. Bom, para a gente facilitar a nossa vida, vocês estão vendo que eu tenho um quadrado com 3 termos, né? Só que esse primeiro termo aqui é a velocidade final. Então, eu vou reduzir a um termo só, para a gente poder fazer um binômio, né? Um termo quadrático com apenas dois pedaços. Depois a gente substitui se for necessário lá na frente. Então, fica m sobre 2, que multiplica, então, V mais L θ ponto cosseno ao quadrado, vai dar quadrado do primeiro, então a velocidade final. De novo, eu reduzi para 2 pedaços, tá? 2 termos. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Mais o quadrado do segundo. O quadrado do segundo é L quadrado, θ ponto ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ.
Então, mais o terminho aqui ao quadrado dá L ao quadrado, θ ponto ao quadrado, seno ao quadrado de θ. Mais o último bichinho, isso aqui está entre parênteses, mais o último bichinho, que é MGL, cosseno de θ. Muito bem. Dá para juntar, galera, esses termos de senos e cossenos aqui, ó. Então, esses dois termos aqui, nós vamos juntar eles de tal maneira que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1. Então, não vou reescrever tudo de novo. Vai ficar assim, ó. Lagrangiana é igual a m sobre 2, que multiplica v quadrado mais 2v L θ ponto cosseno de θ mais L2 θ ponto 2. Pronto, reduzir esse cara mais o último termo que é MGL. Tranquilo, tá aí? Cosseno, né? Falta um cosseno aqui. É isso. O que tem que fazer agora? Lagrange. Então, vamos lá. Vamos fazer por partes de novo, como a lagrangiana ficou meio grandinha. Eu vou fazer assim, ó. Quem é DL? Nossa coordenada generalizada é o θ, né? Então, quem é DL dθ? Depois a gente vê em relação ao θ ponto. Deixa eu voltar para cá. Então, ó, onde aparece só o θ? Só o θ. O θ, galera, vai aparecer nesse termo aqui, ó, do cosseno. E vai aparecer nesse outro termo aqui também do cosseno. Então, vamos ver o que vai acontecer. Quando eu derivar em relação a θ, esse cosseno vai virar um menos seno e nada mais vai mudar. Beleza? Nada mais vai mudar. Aí eu já vou multiplicar por esse m sobre 2 lá embaixo. O 2 vai cortar, e aí vai aparecer assim, ó, mvl, θ ponto, seno, com o sinal de menos lá atrás. Então, vai ficar menos mvl, θ ponto, seno de θ. Beleza. Mais o outro termo, né? Vamos ver o que é o outro termo lá. O outro termo, de novo, tem um cosseno. Então, vai virar menos seno. Não tem mais nada para fazer, fica MGL seno. Então, menos MGL seno de θ. Legal, né? Vamos agora para a derivada em relação ao θ ponto. Então, DL dt, DL dθ ponto, é igual, volta lá. Em relação a θ ponto, onde o θ ponto aparece? Só num pedaço, que é aqui. Então, eu vou derivar em relação ao θ ponto, vai cair o 2, vai cancelar com 2 lá fora, então fica ml quadrado θ ponto. Não é isso? E tem outro θ ponto aqui, ó. Também. Então, vai cancelar o 2 de novo, aí vai ficar mvl cosseno θ. Então, vamos lá. Vai ficar mvl cosseno θ. E o outro
E o outro vai dar ml quadrado teta ponto. Então, mais teta ponto. É isso, né? Muito bem. Equação de Lagrange. O que a equação de Lagrange nos diz? Que dl d θ é igual a d dt de dl d θ ponto. Pontinho. Então, ficamos assim, ó. Menos mvl θ ponto seno menos mgl seno de θ é igual, já vamos derivar, né? Esse outro carinha aqui é derivado em relação ao tempo. Não, vamos fazer por partes, porque senão depois a gente vai se confundir, porque vai ter duas coisas que dependem do tempo aí, ó. Vou botar aqui, igual a ddt de mvl cosseno θ mais ml ao quadrado θ ponto. Então tá, então vai ficar menos mvl θ ponto seno θ menos mgl seno θ. Isso é igual. Galera, a primeira derivada aí, ó, eu vou derivar a velocidade, tá? Quando eu derivar a velocidade, vai aparecer m v ponto l cosseno θ, beleza? Aí eu tenho que derivar agora o ângulo. A derivada do cosseno é menos o seno. Então, vai aparecer menos mvl θ ponto, porque eu tenho que aplicar a regra da cadeia. mvl θ ponto, seno de θ. Deixa eu arrumar isso aqui. Certinho, né? Mais a outra parte. Então, mais m é constante, l quadrado também, derivada de θ ponto é θ 2 pontos. Então, ó, vocês já estão vendo que esse termo vai embora com esse termo. De tal maneira que nós vamos ficar com menos mgl seno é igual a m v ponto l cosseno Oxi. Cosseno é mais m l ao quadrado vezes o θ 2 pontos. Ufa, né? Acabando. Tá acabando, tá acabando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cancelar aí algumas coisas. Eu vou cancelar M, L, L. Lembrem, galera, que a minha velocidade, essa velocidade final,
era V0 mais AT. Então, quem vai ser o V ponto? O V ponto é a derivada do V em relação ao tempo, né? Então, sobra só o A. Tá bom? Então, a gente escreve agora assim, ó. Tem mais espaço aqui? Tem um espaçozinho aqui ainda. Então, vou escrever assim, ó. G vezes menos G, né? Menos G vezes o seno de θ, menos G vezes o seno de θ, é igual a quem? É igual a, que é o meu V ponto, cosseno de θ, mais L, porque tinha um quadrado, θ 2 pontos. Pronto. Ajeitando a casa. Isso dá para ir mais, né? A gente chega na expressão de movimento para o ângulo. Olha que beleza, a gente consegue chegar na expressão de movimento para o ângulo, que é dado por θ, 2 pontos, θ, 2 pontos, vou dividir tudo por L, mais A sobre L, não é isso? É, mais A sobre L, cosseno de θ, mais, tinha um L lá, dividir por L, vai ficar só, cadê? G seno θ, então vai ficar G sobre L seno θ. Tudo isso igual a zero. Pronto, galera. Esta é a equação de movimento para esse pêndulo acelerado aí. Beleza? Aí resolver ela é um outro problema que não é nosso problema agora, nesse momento. O que eu quero que vocês façam? Já são 4h50, eu queria pelo menos montar um outro problema para vocês trabalharem em casa aí. Eu queria que vocês tentassem fazer, galera. Tentassem fazer. Ó, vou botar assim, ó. Em vermelhinho para vocês. Vocês vão em casa mostrar. Pode seguir o livro, tá? O livro tá com esses passos aí mais ou menos abertos. Vocês vão quebrar a cabeça em alguns momentos, mas isso é bom. Então, o que vocês vão mostrar? Vocês vão mostrar que a tangente do ângulo de equilíbrio é dado por menos A sobre G, menos A sobre G. Isso aqui é o primeiro pedaço que vocês vão mostrar. Tá? Esse θ é aqui, ó. Opa. Esse não é difícil, esse é fácil de mostrar. É só lembrar que quando você entra em equilíbrio, galera, o seu sistema ele fica em repouso, né? Então é como se o vagão está andando, aí o seu pêndulo ele para numa posição com determinado ângulo, porque está acelerado para lá, né? Então ele fica parado naquele ângulo em relação à sua vertical. Esse ângulo é esse ângulo de equilíbrio aí. Ou seja, resumindo, é quando o ângulo está parado, o ângulo está fixo. Se o ângulo está fixo, a derivada dele é zero. Então, vocês vão pegar esse θ 2 pontos aí, jogar para zero e fazer a conta. Nada demais. Segunda coisa que eu quero que vocês mostrem, isso está lá no livro também. Para pequenas
oscilações em torno... Deixa eu ficar aqui. Em torno de θ do equilíbrio, deixa eu ver se eu tenho aqui anotado. Vocês vão encontrar que o ômega é a oscilação, tá? Vocês vão encontrar essa equação aqui, ó. O φ, que é o ângulo em relação ao equilíbrio, tá? Esse φ, dois pontos, mais a raiz quadrada de g ao quadrado mais ao quadrado sobre L vezes φ é igual a zero. Vocês vão encontrar essa equação aqui para mim. Beleza? Onde esse φ, vocês vão fazer isso aqui, ó. Vocês vão voltar lá na equação e substituir o θ pelo θ de equilíbrio mais um φ. E esse φ, galera, é pequeno. Então você vai ter que expandir o φ aí. Você tem que expandir o seno e o cosseno. Tá bom? Tem isso lá no livro. Só seguir os passos do livro. Vai dar um pouquinho de trabalho, mas nada pior do que vocês já fizeram, não. Qualquer coisa pode mandar lá para mim um zap, que tá tudo certo. Deixa eu ver se vocês têm algum comentário aqui no chat. Não, né? Só o torque lá. Tudo bem até aí? Tá tranquilo? Vou montar um último exemplo para vocês fazerem também. Esse não está no livro. Tirei de outro livro. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui escrito. Tem. É o plano inclinado móvel. Plano inclinado móvel. Então, deixa eu montar o bichinho aqui. Vou botar os eixos X e os eixos Y. Aqui. Tá bom. Vou colocar um plano inclinado, galera. Vai ficar assim, é. Vou botar um plano inclinado aqui. Em cima desse plano inclinado, tem um bloquinho. A bagaceira. A mente humana não tem limites para a crueldade. Vamos girar isso aqui. Virgem Maria. Vou ter que bloquear a proporção. Peraí. Opa.
eu fazer assim. E aqui, ó. Pronto. Então, olha aí, nós temos dois carinhas. Nós temos um bloquinho de massa M e o plano inclinado, que está livre para se mexer sem atrito, de massa Mzão. Beleza? Aqui, galera, é o eixo Y e aqui é o eixo X. Vamos colocar as coordenadas para vocês conseguirem se organizar. Eu vou fazer a metade da montagem, vocês depois terminam em casa. Então, como a minha origem começa ali no zero, eu preciso olhar para o plano inclinado como sendo um dos problemas, e ele se movimenta nessa direção X, e ele tem uma distância que vai mudar, né, com relação a esse eixo Y aí. O outro bloquinho, ele se move no plano. Pô, podia ter duplicado, né? Mas, enfim. O outro bloquinho, ele se move no plano. Se ele se move no plano, eu vou ter que colocar aqui uma outra coordenada para ele, ó. Eu vou marcar a minha coordenada para ele a partir daqui, e aí ele vai descer em relação a esta posição. Então, deixa eu fazer um marco ali, para vocês não se perderem. Não, jovem, não é isso não, não é isso não. É isso aqui. Então, ele vai contar a partir daqui. Tudo bem? Eu vou colocar outras linhas para facilitar a vida de vocês. Então, eu vou colocar aqui uma linha que vocês vão ter que usar ela, que é essa. Deixa eu colocar a partir do plano. Vocês vão ter que usar essa por causa da inclinação, tá? Do teto, do ângulo. Que mais? É isso. Vamos dar nome às coisas. Então, eu vou chamar esse cara aqui, ó, de Q1. E vou chamar esse cara aqui de Q2. De Q2. O ângulo θ, ele está aqui embaixo, que é o ângulo de inclinação. E, matematicamente, eu defino ele aqui também. É isso? Esse é o ângulo θ. Então, galera, só para vocês terem uma noção do que está acontecendo aí. Qual seria a coordenada do bloco? Porque a do plano inclinado é de boa, né? O plano inclinado só tem Q1 de coordenada. O bloco não, ele vai ter uma coordenada X e uma coordenada Y. Então, vê se vocês concordam comigo que a coordenada X do bloco vai ser onde o plano inclinado já está, mais ou menos parecido com aquela historinha do vagão, mais a distância dele em relação a esse ponto que a gente marcou ali, ó, que é o começo do plano. Certo, galera? E isso vai ser o Q2, que é a composição do Q2, na direção X. Então, Q2 cosseno de θ. Beleza? Estou decompondo aí o Q2 na direção X. Então, o X do bichinho é tudo isso.
E quem vai ser o y desse bloquinho? Como o y aponta para baixo, né? Então, eu vou ficar com menos Q2. Opa. Vezes o seno. De θ. Ok, galera. Onde vocês vão chegar para mim? Vocês vão mostrar. E vocês vão escrever, ó, a derivada temporal, vocês vão achar o x ponto, y ponto. Vão encontrar a lagrangiana e vão chegar para mim na equação. Cadê você? Não. Vocês vão mostrar para mim que é a equação do bloquinho que escorrega no plano inclinado. Então, a coordenada Q1, Q1 não, eu quero a coordenada, é Q2, né, que eu quero. Que eu quero, cadê? Eu quero Q2. Então, eu quero que vocês encontrem o Q2, que é o do bloquinho que está escorregando. Ele vai ser dado por G seno θ dividido por 1 mais m, mzinho, cosseno ao quadrado de θ, sobre mzão mais mzinho. Vocês vão mostrar para mim. E faz sentido, cara, porque se você for pensar bem, ó, se o mzão for muito grande, o mzão for muito grande, ou seja, muito pesado, plano inclinado, esse termo com cosseno some. E aí a equação fica só G seno θ, que é o que você conhece do plano inclinado normal. Ou seja, está bonitinho. Então vocês vão mostrar isso aqui para mim. Qual delas, o Kepler? Essa última do plano inclinado? Cara, te falar que a do pêndulo é pior. Eu acho que vocês vão ter mais dificuldade no pêndulo do que nessa. Eu acho. Mas vocês entenderam, assim, vocês entenderam a trama do negócio? Vocês entenderam o problema, toda a problemática da historinha? Vocês têm um sistema físico. Esse sistema físico, vocês vão escrever as coordenadas desse sistema físico, ver se tem algum vínculo que liga essas coordenadas. Se tiver, ótimo, porque você diminui a quantidade de equação. Monta lá as coordenadas, deriva em relação ao tempo, acha quem são as derivadas em relação ao tempo, que são as velocidades. Pronto, escreve a energia cinética, escreve a energia potencial, a subtração das duas é a lagrangiana, joga na equação de Lagrange e chega na equação do movimento. Ó, falando assim parece lindo, né? Parece molezinha. Kepler, pode apostar que é, velho. Esse do plano inclinado não é tão difícil. Acredite em mim, velho. Acredite em mim. Dúvidas, galera? Posso parar a gravação aqui? Então, estopando a gravação.